Olá, você está no canal Ide e Pregai Audiobooks e Devocionais. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Jodi Jacobs. Estaremos lendo a parte B do capítulo 8. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de visitar as nossas playlists para que possa dar início ao projeto de leitura do livro Tome Posse. Capítulo 8. Testemunho de fé efetiva. Eu estava na igreja pregando esta mensagem da fé violenta e na congregação tinha um casal que há 6 meses não tinha notícias de seu filho de 18 anos. Você pode imaginar a ansiedade e o estresse que eles estavam passando em suas vidas, mas em meio a todo o desânimo havia uma esperança que não podia ser abalada. Eles tinham uma fé duradoura de que seu filho estivesse vivo. Sim, eles teriam notícias do filho algum dia, embora já tivesse passado meses que eles tinham ouvido falar no filho. Quando eu comecei a compartilhar a poderosa mensagem da fé violenta, a esperança saltou pelos seus corações como nunca antes. Eles me contaram que seu filho era um traficante, usuário de drogas, alcoólatra, criminoso e tinha constantemente problemas com a polícia. Nós começamos a orar por volta das 20h30. Enquanto estávamos orando, simultaneamente, esse rapaz estava no centro da cidade, na grande metrópole, com uma arma na mão, pronto para arrombar uma loja de licores. De repente, o poder de Deus desceu sobre ele e ele começou a sacudir-se violentamente. 2 dos caras que estavam com ele, ao verem esta súbita mudança em seu comparsa de crime, perguntaram-no: "Qual o teu problema, cara? Por que você está fazendo isso? Pare de se sacudir." O jovem rapaz os disse: "Foi mal, mas não consigo parar de me sacudir. Alguma coisa está acontecendo com meu corpo. Pegue minha arma, eu tenho que me mandar daqui." Os outros caras o advertiram: "Não, cara, você não vai nos deixar aqui sozinhos. Nós planejamos isso juntos, então vamos entrar juntos." Neste momento, o jovem estava muito amedrontado e não entendia totalmente o que estava acontecendo com seu corpo. Então ele simplesmente saiu correndo. Ele passou correndo por várias esquinas da cidade, tentando se livrar daquele tormento. Um policial cheio do espírito, ao vê-lo correndo, foi atrás dele. Não é bom saber que Deus sempre tem pessoas estratégicas em lugares estratégicos para estabelecer sua vontade em nossas vidas? O oficial finalmente o alcançou sem a mínima ideia do que estava acontecendo com ele e o disse: "Ei, camarada, onde você está indo com tanta pressa?" O rapaz respondeu para o policial enquanto parava, mas permanecia sacudindo-se: "Senhor, eu estou tentando ir à casa de meus pais. Alguma coisa está acontecendo comigo." O policial disse: "Filho, você tem um chamado de Deus em sua vida?" O rapaz respondeu: "Sim, senhor. Desde que tinha 12 anos de idade, Deus me chamou para pregar e eu estou fugindo desde então." O oficial o disse: "Venha, entre em minha patrulha. Eu vou levar-lhe para casa. Você tem que colocar sua vida em ordem com Deus, filho." Enquanto isso, a mãe e o pai do rapaz tinham acabado de chegar da igreja e estavam louvando. "Glória a Deus, obrigado, Jesus. Nós não sabemos como isso vai acontecer, mas sabemos que o Senhor trará nosso menino para casa. Aleluia." De repente, alguém bateu à porta. O pai foi ver e do outro lado estava o policial com o filho perdido. O pai agarrou o filho com força, abraçando-o e jubilosamente chamando sua esposa. "Filho, onde você esteve? Estávamos tão preocupados." Ainda tremendo sob o poder de Deus, o filho respondeu: "Pai, o que você e a mãe estavam fazendo às 8h30 esta noite?" "Filho, eu e sua mãe estávamos orando, tirando você das mãos do inimigo e ordenando que você voltasse para casa." O jovem disse: "Eu sabia. Lá pelas 8h30 desta noite, alguma coisa veio sobre mim e eu comecei a me sacudir e ainda não consegui parar.
Vocês, por favor, podem orar por mim? Eu quero Jesus em minha vida. Na mesma hora, eles conduziram o filho na oração do pecador e Deus o libertou. Deus atendeu às orações desses pais. O princípio aqui é que você não pode desistir de orar. Deus atende às orações da forma como Ele quer, como e quando Ele quer. Nosso trabalho é pedir com fé, crendo e louvando até que vejamos nossa oração sendo atendida. Alguém disse uma vez: Ele pode não vir quando você quiser que ele venha, mas ele sempre estará lá na hora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Qualquer pessoa pode louvar a Deus quando seus filhos são salvos, seu corpo é curado e suas finanças estão prosperando. Mas e quando o contrário se faz presente? É quando você o conhece como sendo seu El Shaddai, o único Todo-Poderoso. Ele supre todas as suas necessidades. É Ele quem cura. Ele cuida de você simplesmente porque sua palavra nos promete isso. O que significa permanecer em espírito de oração? Eu não acho que nós, a igreja, entendemos o preço que as gerações passadas pagaram em se tratando de oração. Quando minha mãe se fechava em seu quarto de oração, eu não sabia quando eu a veria de novo. Minha mãe acreditava na oração até que ela permanecesse em espírito de oração. O espírito de oração não é um termo popular nos dias de hoje, ou mesmo um termo que as pessoas estão familiarizadas. O que significa permanecer em espírito de oração? Jesus disse aos seus discípulos para ficarem no cenáculo até que fossem favorecidos com o poder do alto. Jacó disse ao anjo: Não te deixareis ir até que me abençoes. Permanecer em espírito de oração é habitar em oração até que você saiba que o fardo tenha sido retirado. É permanecer em intercessão até você sentir uma libertação em seu espírito. É orar até que a paz venha e você saiba que tudo vai dar certo. Não há nada para provar isso com exceção da palavra de Deus. Portanto, permaneça naquilo que a palavra diz e louve a Deus até que você veja a manifestação da sua oração atendida. A palavra de Deus expressa corajosamente: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Eu creio com todo o meu coração que, assim como nós queremos ouvir a voz dos céus, Deus quer ouvir seu povo na terra. Não porque nós precisamos de algo, embora Tiago expresse claramente que vocês não têm nada porque nada pedem, mas porque o Deus do universo quer ter um relacionamento muito próximo e pessoal com seus filhos. Minhas duas filhas ainda são pequenas, mas se Jesus tardar a voltar, eu sempre vou querer que nós tenhamos um relacionamento muito próximo uma com a outra. Acontece do mesmo jeito com Deus Pai. Ele quer nos ouvir todos os dias, ele quer estar em comunhão conosco todos os dias, do mesmo jeito que nós fazemos com nosso melhor amigo. Paulo escreveu: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Perseverança significa continuar a fazer algo a despeito das dificuldades ou da oposição. É persistir. Ser persistente significa nunca desistir. A oração é uma súplica contínua, forte e incessante. Nunca cessa, é sem fim e constante, até que ela seja atendida. É como ter o tipo de fé no qual você não se convence de ser um perdedor, até que você receba a graça que está esperando. Um tipo de fé estilo cão bulldog. Um cão bulldog é considerado um dos cães mais fortes e mais teimosos. Este é o tipo de fé que você deve ter. O tipo de fé que diz: Eu não lhe deixarei ir até que me abençoes. Paulo escreveu essas poderosas palavras à igreja de Éfeso.
Ele estava nos dando direcionamento para nos mostrar como rasgar as armadilhas do inimigo em nossa vida e ver nossas orações serem atendidas. Jesus diz a respeito da perseverança: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Eu ouço tantas pessoas dizerem: Jode, eu quero desistir. O que mais eu poderia fazer? Eu oro e nada acontece. É muito trabalho, está muito difícil. Eu acho que eu vou passar esse fardo para o pastor e deixá-lo resolver para mim. O que eu posso fazer? Deixe-me dizê-lo o que você pode fazer. Não desista. Ore mais uma vez. A responsabilidade é nossa, diz respeito a nosso filho ou a nossa filha, ao nosso corpo, nossa casa, nosso ministério. Às vezes nós temos que nos reerguer e fazer alguma coisa. Você pode sentir nesse momento que você é perseverante. Você tenta, ora, clama, jejua, mas ainda não vê resultados. Com mais compaixão do que eu posso escrever isso, eu quero lhe dizer que Deus está muito comovido com suas lágrimas, embora Ele esteja compadecido com nossas fraquezas. Hebreus 4,15. Mas o que mais comove a Deus, mais do que tudo, é a fé, e violenta fé. Penetrar as forças das trevas para resgatar aquilo que lhe pertence por direito requer coragem, fé inabalável, determinação e perseverança. Não é para qualquer um, para pessoas frescas de coração frouxo ou para pessoas de espírito preguiçoso, mas para pessoas que veem o que o diabo está fazendo em suas vidas e estão resistindo. Aqueles que dizem: é isso, eu estou fortificado com o sangue hoje e nunca mais serei o mesmo novamente. Elas têm determinação através da oração, jejum e estando em concordância com outros cristãos na fé, e os problemas se transformarão. Isso significa ter a fé de Deus. Romanos 4,17 diz: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Se você envolve Deus, então seu problema já está resolvido. Quando você se torna violento em sua fé, você se encontra fazendo, dizendo e agindo de formas que fará com que todos à sua volta se questionem: o que está acontecendo com ele? Até seu semblante irá mudar. O diabo conhece a fisionomia da fé violenta e ele se amedronta com isso. Uma pessoa que caminha com fé violenta caminha com tanta determinação e autoridade em sua face que nenhuma situação pode atrapalhar, porque ela está caminhando na fé e sabe que Deus está agindo sobre ela. Essa pessoa começará a ver e entender coisas no espírito que não são reveladas para qualquer um. Deus proverá que a criatividade saia de dentro dela, impressionando-a e derrotando a escuridão que paira sobre ela. Deus proverá a elevação de seu espírito e lhe dará instrução para fazer uma estratégica batalha espiritual que trará tanta confusão para o campo do inimigo que ele não saberá o que fazer. As coisas começarão a mudar e se mover a seu favor, e isso lhe surpreenderá. O diabo quer que você desista da sua família. Ele quer que você sinta nenhuma esperança para aceitar a situação em que você se encontra e diga: é assim mesmo, esta é minha sina na vida, desistindo dos seus bens preciosos que têm valor para você. Mas nós não podemos nos esquecer que o diabo é o enganador. Ele não pode dizer a verdade porque a verdade não está nele. Quando ele diz que não há mais nenhuma esperança, você deve se tocar que a verdade é exatamente o contrário. Você tem toda esperança e promessa em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Todas as coisas são possíveis. Jesus disse: mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Todas as coisas significa tudo. Não há se, e, nem ou porém nessa palavra da Escritura. A palavra significa o que fala e fala o que significa. Eu creio que as palavras para Deus são a chave de toda palavra. Eu amo o que Marcos 11:24 diz.
Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. O problema é que muitas vezes nós tentamos realizar todas as coisas e deixamos de lado as palavras para Deus. Saiba que eu creio que algo está agitando os céus, até por você ter este livro em suas mãos e estar lendo. É um sinal certo de que Deus está pronto para fazer algo. Eu creio nos compromissos e destinos divinos. Sei que houve tempos críticos em minha vida quando precisei de uma rema do Senhor. Eu presenciei ocasiões em que Deus usou um livro ungido para falar essa palavra ao meu espírito. Deus está me dizendo que este é o seu ano de restabelecimento. Você se livrará da dívida, perderá peso em excesso e manterá um bom peso. Seu ente querido será salvo, seu corpo será curado em nome de Jesus. Você terá o dinheiro para comprar aquela casa e será capaz de ver sua casa e propriedade construídas. Agora mesmo, Deus está agindo em seu problema. Continue orando e não pare. E aqui vai minha pergunta. Por quanto tempo você vai ficar aí parado, permitindo que o inimigo roube seus bens mais valiosos? Você não acha que é hora de tomar posse da fé violenta e crer em Deus pelo impossível? Você não crê que Ele está pronto para lhe mostrar a sua força? Comece a trabalhar e não pare de acreditar. Há um território para se tomar posse. Você está prestes a enlouquecer, entre aspas, a fim de ter a mente de Cristo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, 27 ao 29. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.